Olá, pessoal. Então, iniciando aqui a 11ª aula do curso de Introdução aos Derivativos. Nessa aula, a gente vai continuar falando sobre pricing de derivativos. Então, no vídeo anterior, eu apresentei o pricing de derivativos via estratégia replicadora, né, em conjunto com as condições de não arbitragem. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar do segundo atalho, que é o pricing por neutralidade ao risco. Tá? Então, eu comentei que no caso de derivativos, a gente pode usar dois atalhos para se chegar no preço do derivativo. O primeiro atalho, estratégia replicadora, e o segundo atalho, neutralidade ao risco. Eu acho que já ficou claro aí para vocês o que eu quero dizer com atalho. O que eu quero dizer com atalho? Existe uma teoria econômica, via modelo de equilíbrio, tudo bem fundamentado, que estabelece que o preço de qualquer ativo ele pode ser obtido aí, via condições de equilíbrio, modelando a preferência dos agentes, entendendo como é que os agentes trocam risco por retorno e capturando adequadamente trade-off, risco-retorno da economia. Tá? Então, esse é o método consagrado, tá? Fundamentado economicamente. Ele, do ponto de vista prático, é difícil de ser usado. E existem atalhos. E esses atalhos, eles são válidos para qualquer ativo, tá? Eles não são válidos apenas para derivativos. Tá? O fato é que para o derivativo, pelo fato de o payoff do derivativo depender explicitamente do preço de um outro ativo, esses atalhos são muito fáceis de serem utilizados. Tá? Para outros ativos, vale. Os atalhos continuam válidos? Sim. Só que não é tão fácil colocá-los em prática. Tá? Então, isso que é o legal, isso que é o prazer aí de se estudar o price de derivativos. A gente consegue chegar no preço por um caminho alternativo que é muito mais simples. Tá? E esses caminhos alternativos, não arbitragem e neutralidade ao risco, também é tudo fundamentado. É tudo científico, não é bruxaria, não é pseudociência, não é baseado só em intuição. Não. Tem toda uma teoria de finanças e econômica que sustenta esses dois procedimentos. Tá? A diferença é que, embora esses procedimentos sejam válidos para qualquer ativo, no caso do derivativo, ele é extremamente adequado em função do seu payoff depender do preço de um outro ativo. É por isso que lá na primeira aula eu fiz questão de diferenciar derivativo de ativo contingente. Tá? Derivativo, payoff depende do preço de um ativo. E o ativo contingente depende da realização de uma variável aleatória que não é necessariamente o preço de um ativo. Dá para aplicar essas técnicas para ativo contingente? Dá. Só que tem que fazer alguns ajustes, dar mais trabalho, algumas cambalhotas. Não é um procedimento tão direto. Tá? Então, essa é o que eu quero chamar de atalho. Aí. Quando eu digo atalho, eu estou contornando toda essa parte de estimar o trade-off risco-retorno, de entender como é que os agentes trocam risco por retorno, de entender as preferências dos agentes pelo risco. Tudo isso eu contorno por esses atalhos. Eu pulo essas etapas que, do ponto de vista prático, empírico, são difíceis de serem implementados. O método que a gente vai ver nesse vídeo é o segundo atalho, pricing por neutralidade ao risco. Não é tão intuitivo quanto o pricing por não arbitragem, tá? Por estratégia replicadora. O pricing por estratégia replicadora ele tem uma intuição muito forte. Tá? Pricing por neutralidade ao risco já é mais sutil e, muitas vezes, num primeiro olhar, a gente fica desconfiado sobre a metodologia. Mas ela é válida, eu vou comentar isso no final do vídeo. É equivalente, o preço obtido por não arbitragem vai ser o mesmo preço obtido por estratégia replicadora. Tá? Só que ela não é tão intuitiva, é um pouco mais
tem umas sutilezas, uma certa resistência a aceitar num primeiro olhar. Mas vamos lá, vamos falar dela especificamente. Então, compartilhando aqui a minha tela, tá? Eu coloco aqui uma ilustração sobre o payoff de um ativo, tá? Tem aqui um ativo, num modelo bem simples, aquele modelo binomial, só podem acontecer dois preços, dois valores, dois payoffs para o ativo no próximo período, ou ele vale U com probabilidade P, ou ele vale D com probabilidade 1 menos P. Aí esse U aqui é de upper e o D de down, mas enfim, isso não importa muito. Tá? Então, tem um ativo que ele tem um preço hoje X. No próximo período, esse próximo período pode ser um mês, 6 meses, um ano, enfim, ele vai ter um payoff de U com probabilidade P, ou um payoff de D com probabilidade 1 menos P. Uma abordagem ingênua, a gente pode imaginar que o preço desse ativo é o valor esperado desse payoff descontado. Tá? É uma abordagem ingênua, ou seja, o preço do ativo é dado por essa equação aqui. Quem que é o valor esperado? É P vezes U mais 1 menos P vezes D. Exatamente o que está aqui no numerador. Dividir por 1 mais a taxa para fazer o desconto, para trazer a valor presente. E aqui é a taxa de juros livre de risco. A gente sabe que isso aqui é falso, porque isso aqui desconsidera toda a estrutura de risco aí da economia, que a gente já conversou que é importante para se obter o preço de um derivativo, ou de um ativo qualquer, né? Na verdade, a gente deveria descontar aqui por quê? Pela taxa de juros livre de risco mais um prêmio de risco. Tá? Esse prêmio de risco reflete justamente como é que está o trade-off risco-retorno da economia. Tudo bem? Então, isso aqui é falso. Isso aqui não é verdadeiro. Não se pode fazer isso para calcular o preço de nenhum ativo. Tá? A não ser num caso muito especial. Qual é o caso especial? O caso em que os investidores fossem neutros ao risco. O que significa um investidor neutro ao risco? Aquele investidor que não cobra prêmio de risco para investir no ativo arriscado. Mas a gente sabe que os investidores, eles se comportam, na maioria das vezes, como avessos ao risco. Na verdade, as pessoas, na maioria das vezes, são avessas ao risco. Pode ter uma ou outra atitude que seja amante do risco, mas, na maioria das vezes, as pessoas são avessas ao risco. Tem vários experimentos que mostram isso. Por exemplo, se eu oferecesse para vocês um jogo que eu vou lançar uma moeda honesta, 50% de chance de sair cara, 50% de chance de sair coroa. E se sair cara, você ganha 100 mil reais. E sair coroa, você perde 99 mil reais. Tá? Esse jogo, ele é um jogo vantajoso para você, né? O valor esperado do teu ganho, em média, você vai ganhar positivo. Você ganha 100 mil com 50% de chance e perde 99 mil com 50% de chance. Então, o valor médio aí desse jogo é quanto? É 500 reais. O que acontece é que a maioria das pessoas, e acredito que vocês também, rejeitariam participar desse jogo. Por quê? Porque nós somos avessos ao risco e a gente fica com muito medo de perder os 99 mil reais, que é muito dinheiro. Ter 50% de chance de perder 99 mil reais é uma chance muito grande de perder muito dinheiro. Então, a maioria das pessoas rejeitaria participar desse jogo, embora ele fosse um jogo vantajoso. Tá? Tudo bem? Por quê? As pessoas, os investidores, quando se trata de dinheiro, a gente cobra um prêmio de risco para participar de jogos de investimentos arriscados. Tá? Então, a experiência e os experimentos mostram isso. Então, isso aqui fica falso. Deveríamos entrar aqui com o quê? Com risco premium, com prêmio de risco. Ou seja, essa taxa aqui teria que ser ajustada para refletir justamente a relação risco-retorno da economia. Mas, será que não dá para salvar essa ideia? Tá? Será que não dá para salvar essa brincadeira de tomar um valor esperado e descontar pela taxa sem risco? Porque a taxa sem risco a gente conhece. Tá? A gente tem lá o ativo livre de risco sendo negociado na economia. Né? Pode ser, no Brasil, a taxa DI, a taxa Selic, ou a taxa de um título do governo, um título de curto prazo do governo. Tá? Então, será que não dá para salvar essa ideia?
tomar uma média, que é fácil, e fazer um desconto pela taxa sem risco. E aí é que nasceu essa proposta de se fazer o pricing por neutralidade ao risco. Se a gente observar quando nós fizemos o pricing da call por não arbitragem, em momento algum nós utilizamos essa probabilidade P. Tá? Então, a pergunta que surge, será que não dá para colocar aqui uma probabilidade ao invés da P, já que eu não usei a P para nada, de tal sorte que isso aqui seja válido? Tá? Se essa probabilidade existir, tudo se passa como se os agentes fossem neutros ao risco e, portanto, não cobrassem prêmio de risco e eu desconto pela taxa de juros livre de risco. Não preciso colocar nenhum prêmio de risco aqui no denominador. Tá? Então, essa é a ideia. Um dado que a gente não usou aquele P para nada, será que eu não posso colocar aqui uma probabilidade de tal modo que essa equação aqui fique verdadeira? Essas probabilidades eu vou denotar pela letra Q. Tá? E se elas existirem, a gente tem aí um método poderoso para fazer o pricing de ativos, em particular aqui o pricing de derivativos. É bom ficar claro, pessoal, que com essas probabilidades tudo se passa como se os investidores fossem neutros ao risco. Né? Eles estão tomando o valor esperado e descontando. É verdade, mas tudo isso é uma construção, que eu vou chamar por enquanto de fictícia. Estou dizendo que eu mudei a preferência dos investidores, não. Eu fiz agora que eles mudei a cabeça de todos os investidores e todos passaram a ser neutros ao risco. Não, eles continuam sendo aversos ao risco. Apenas eu estou fazendo um artifício de cálculo, também não gosto muito de usar esse termo, mas eu acho que vale a pena para a gente entender, modificando as probabilidades de tal modo que eu salve essa regrinha aqui, que é muito simples de ser usada. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o ajuste, ao invés de fazer o ajuste pelo risco na taxa de desconto, eu vou fazer o ajuste pelo risco nas probabilidades. Tá? Então, ao invés de usar essa probabilidade P, que é a probabilidade real, probabilidade física, eu vou usar uma probabilidade Q, tá? Que eu vou chamar essa probabilidade de neutra ao risco. É bom ficar claro que a probabilidade Q não representa a chance de ocorrência do estado futuro da natureza. Ela não representa a likelihood. Ela é uma probabilidade no sentido de que é positiva e soma 1, tá? Mas não representa a chance de ocorrência do estado da natureza. Quem representa a chance aqui do preço sair de X para U é a probabilidade P. A probabilidade Q, ela é, mais uma vez, um artifício de cálculo. Né? Eu não gosto desse termo, porque essas probabilidades neutras ao risco, elas têm interpretação econômica. Eu vou falar sobre essa interpretação econômica na aula de aplicações, mas, por enquanto, é como se fosse um artifício para eu tentar salvar essa equação aqui. Tudo bem? E o que está acontecendo é que o ajuste eu vou fazer na probabilidade ao invés de na taxa de desconto. Tá? Se essas probabilidades existirem, ótimo. Tá? Meu problema de pricing está resolvido. Porque nessas probabilidades, o que eu posso fazer? O preço de qualquer ativo é o valor esperado nessas probabilidades, descontado pela taxa livre de risco. Então, aqui tem mais ou menos a descrição de tudo isso que eu falei, né? Então, o preço dos derivativos não depende desse trade-off, risco-retorno. Aliás, isso aqui é um pouco forte que eu estou dizendo aqui, né? Na verdade, o preço do derivativo depende, sim, do trade-off, risco e retorno. Só que a gente não precisa calcular, não precisa estimar esse trade-off para obter o preço do derivativo. Esse trade-off ele já está embutido no preço do ativo objeto. Tá? Então, esse trade-off está refletido no preço à vista do ativo objeto. O preço ativo do ativo objeto, eu tenho uma ação, vale 40, né, naquele exemplo, podia ir para 48 ou 36.
Esse 40 aqui já está refletindo o trade-off risco-retorno da economia. Tá? Então, esse trade-off ele entra no preço derivativo via o quê? Via o preço do ativo objeto. A gente não precisa calcular esse trade-off. Na verdade, o melhor a se dizer é isso, tá? Dessa forma que eu estou colocando aqui. Tá? A gente não precisa calcular, mas ele entra no preço do derivativo via o quê? Via o preço do ativo objeto, do ativo subjacente. Esse preço está capturando trade-off risco-retorno da economia. Tá? Então é isso. Probabilidade neutra ao risco, que eu vou denotar pela letra Q, é uma probabilidade na qual eu posso tomar a média, o valor esperado nessas probabilidades, descontar pela taxa sem risco para obter o preço do ativo. Vamos ver um exemplo, que eu acho que com um exemplo facilita bastante aí o entendimento. Então, vamos voltar para aquela questão de fazer o pricing da call. Né? A gente estava aí fazendo o pricing de uma call, eu tinha uma ação, ela valia 40 hoje, cotação de 40 hoje, e podia acontecer 2 cenários com ela daqui a 6 meses. Ou o preço passava para 48, com probabilidade P, né? Ou o preço passava para 36, com probabilidade 1 menos P. Tá? E aqui eu vou replicar essa árvore, só que substituindo as probabilidades P pela probabilidade Q, que é a probabilidade neutra ao risco. Mais uma vez, é uma probabilidade aí fictícia. Né? E para call? Para call, vou ter uma árvore equivalente. Eu sei que a call vale 8, se a ação valer 48, por quê? Porque o strike da call é 40, né? Ela vence em 6 meses também. Tá? Então, como o strike é 40, se a ação estiver valendo 48, ela vai me dar 8 de payoff. Tá? Por quê? Porque você vai comprar algo por 40 que vale 48. Se a ação estiver valendo 36, a call não vai dar exercício, virou pó, ou seja, zero. Então, eu tenho aqui o preço da call atual, que é o que eu quero saber, e eu sei que com probabilidade que ele vai para 8 e com probabilidade 1 menos que ele vai para 0. Essas probabilidades são probabilidades neutras ao risco. Então, são probabilidades que eu posso aplicar aquela regrinha. O preço atual de um ativo é o valor esperado nas probabilidades neutras ao risco, descontado. Tudo bem? Lembrando que nesse exemplo eu estava trabalhando com uma taxa de juros livre de risco de 5%. Se você voltar lá na aula em que eu apresentei esse exemplo, a taxa de juros eu estava supondo que era de 5% e o prazo da opção aí de 6 meses. Tá? Então vamos lá, vamos aplicar agora essa regrinha, primeiramente para a ação. Ora, o preço da ação atual, 40, tem que ser o valor esperado com essas probabilidades. Qual é o valor esperado? 48 vezes Q mais 36 vezes 1 menos Q, trazido a valor presente, descontado por 1 mais a taxa de juros elevada ao prazo, que é meio. Tá? 6 meses, meio ano. Tudo bem? Então, eu montei essa equação aqui. Simples resolver essa equação para achar que aqui é uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, a gente vai obter que Q é igual a 0,418, ou seja, 41,8%. Essa é a probabilidade neutra ao risco do preço da ação passar de 40 para 48. Aí, a probabilidade dela passar de 40 para 36, 1 menos isso. Tudo bem? Podemos aplicar o mesmo princípio, né, de price por neutralidade ao risco para call. O preço atual da call tem que ser igual a quanto? O valor esperado do payoff descontado. Quem é o valor esperado do payoff? 8 vezes Q mais 0 vezes 1 menos Q. 8 vezes Q mais 0 vezes 1 menos Q. E eu vou descontar isso aí. Descontar pela taxa de juros, que é 5%. 1 mais 5% elevado a meio. Fazendo a quantia, 3,26. Tudo bem? A primeira observação. Deu igual, né, ao preço que a gente calculou para essa call, utilizando estratégia replicadora junto com não arbitragem. Esses preços deram igual. Que bom, né? Se desse diferente, a gente tinha um problema aí, né? E a primeira pergunta é quem está certo? Pode ter 2 preços. Aliás, poderiam até os 2 estarem errados. Então, notícia boa aí, inicial, é que o preço por neutralidade ao risco deu igual ao preço
por não arbitragem. Tá? E, na verdade, esses preços vão ser sempre iguais, tá, pessoal? Eu vou enunciar aqui um resultado que é um tanto quanto forte, tem alguns detalhes aí no meio do caminho desse resultado, mas é possível demonstrar com equações matemáticas que o preço de não arbitragem é igual ao preço por neutralidade ao risco. Tá? Na verdade, forçando um pouco aí o enunciado, não existe arbitragem somente se existe uma probabilidade neutra ao risco. Tá? Esse resultado é um resultado conhecido aí em teoria econômica. Aliás, quem quiser estudar um pouquinho mais sobre asset price, tem 2 bons livros, o livro do John Cochrane e o livro do Darrell Duff, o Dynamic Asset Price. Eles usam abordagens diferentes para tratar do problema de asset pricing. Eu acho mais bonito o que o Cochrane faz no livro dele, tá? Além do que o livro do Duff é um livro muito difícil de ser lido. O Duff escreve o livro com a preocupação zero se você está entendendo ou não, tá? Ele também é bem formal na parte matemática, ele não quer deixar escapar nenhum detalhe. Às vezes isso prejudica o entendimento, você fica preso num detalhezinho matemático e esquece do conceito geral. Mas, na verdade, nenhum desses 2 livros eu acho adequado para vocês estudarem nessa fase do aprendizado. Talvez o livro mais adequado é o livro de derivativos do John Hu. Aí esse sim vocês já podem começar a ler. Tem muita coisa lá que vocês já conseguem acompanhar com essas aulas. Tudo bem? Mas o fato é que nesse livro, no livro do Duff, por exemplo, está bem caracterizado essa questão de não arbitragem com neutralidade ao risco. Tem tudo lá formalizado direitinho. Em outros papers, eu vou comentar isso aí mais à frente. Bom, então, essas probabilidades são chamadas de probabilidades neutras ao risco, e nela, o que acontece? Nela, o preço de qualquer ativo pode ser obtido pelo valor esperado descontado. Então, você toma o valor esperado nas probabilidades neutras ao risco, desconta pela taxa sem risco. Só vale para as probabilidades neutras ao risco, não vale tomar o valor esperado nas probabilidades físicas e descontar pela taxa livre de risco, tá? Não pode. Repara que essa questão do pricing por neutralidade ao risco pode ser enxergada de uma outra forma. Em geral, esse P aqui, que é a probabilidade física, vai ser menor que o Q. Tá? O que significa isso? Significa que os agentes, os investidores, na hora que fazem pricing, eles dão mais importância ao estado ruim da economia, ao estado danoso. Tá? Porque se o P é menor que o Q, significa que o 1 menos Q é maior que 1 menos P. Então, os agentes estão colocando um peso maior aqui no down, na queda. É como se o cara ele avesso ao risco, ele está preocupado, ele não sabe muito bem o que vai acontecer, ele acaba dando ali uma margem de segurança e colocando um peso aí maior no estado ruim da economia, tá? No estado em que a ação ou que o ativo objeto paga mal. Tá? Então, isso é uma outra forma aí, da gente enxergar a equação de pricing por neutralidade ao risco. Tá? O ajuste ao risco, a aversão ao risco está sendo feito nas probabilidades. Bom, vamos ver aqui um outro exemplo. Né? A gente já fez o pricing do contrato a termo, fizemos o pricing aí por não arbitragem. Lá naquela aula em que eu apresentei a arbitragem, a gente viu uma coisa interessante. Por exemplo, para fazer o price do contrato a termo, não precisamos fazer nenhuma hipótese sobre a distribuição de probabilidade do preço do ativo objeto. Já para a opção, a gente precisa fazer. Já conversamos sobre isso. Tá? Contrato a termo, basta trabalhar com não arbitragem, com a hipótese de não arbitragem, com a condição de não arbitragem. Não precisa nenhuma hipótese sobre a evolução probabilística, sobre a evolução estocástica do preço do ativo objeto, mas para a opção precisa. Vamos ver como é que a gente faz o price no contrato a termo utilizando neutralidade ao risco. Sabe já que o contrato a termo tem que valor na abertura da posição? 0.
Não custa nada entrar num contrato a termo. Você não paga e nem recebe nada para assumir uma posição no contrato a termo. Qual é o payoff do contrato a termo? A gente já sabe. É STzão menos G. Certo? Uma posição comprada no contrato a termo tem esse payoff aqui. Portanto, se eu aplicar a regrinha do pricing por neutralidade ao risco neste payoff, eu vou ter que obter que resultado? Zero. Porque é o preço atual, né, do contrato a termo. O que significa aplicar isso aqui? Trazer o valor presente e tomar o valor esperado na probabilidade que. É exatamente isso que eu estou colocando nessa equação aqui. Estou trazendo isso aqui a valor presente, chamei aqui o operador VP. VP, na verdade, é o quê? Pegar esse payoff, dividir por 1 mais a taxa elevada ao prazo. Só escrever aqui VP para simplificar. Tá? E depois eu tomo o valor esperado da média, mas na probabilidade que, por isso eu quis ressaltar que esse valor esperado aqui tem um Qzinho, um Q aqui, né? Indicando que é na probabilidade neutral risco. Isso aqui tem que ser zero. Eu posso abrir essa equação, tá? Tudo linear, valor esperado é linear, valor presente é linear. Eu posso abrir essa equação e escrever ela dessa forma. Essa parte aqui, né? Menos essa aqui tem que ser igual a zero, que é exatamente o que está aqui. Agora tem um detalhe. G é conhecido em Tzinho, G não é estocástico. Conheço G. Tá? É o preço a termo, é um valor conhecido hoje. Tá? Quem é estocástico, quem é aleatório, é o STzão. A STzão eu não conheço. Hoje eu não sei qual vai ser o preço da ação do ativo objeto no vencimento, em Tzão. Portanto, esse valor esperado aqui, ele morre. Porque o valor esperado de algo determinístico, de uma constante, é a própria constante. Tá? Então, o valor esperado do valor presente de G é o próprio valor presente de G. Arrumando a equação, jogando isso aqui para o outro lado, eu vou ter que o valor presente de G é igual ao valor esperado na probabilidade Q do valor presente de STzão. Tá? Agora, aqui, esse termo aqui, a gente conhece. Esse termo aqui é exatamente o STzinho. Por quê? Pela própria propriedade de pricing por neutralidade ao risco. O que diz a propriedade de pricing por neutralidade ao risco? Valor presente. O valor esperado do valor presente de um payoff é igual ao preço atual dele. Tá? Então, isso aqui é exatamente o preço à vista do ativo. Tá? É exatamente essa equação aqui. Ó. O preço atual é o valor esperado descontado. Tomo o valor esperado, desconto os dois operadores, vou ter o quê? O preço à vista. Se esse valor esperado for calculado com as medidas, com a probabilidade neutra ao risco. Se for com a probabilidade física, não. Tá? Bom, então, substituindo, eu vou ter que o valor presente de G é igual a S. Ora, posso inverter. Se o valor presente de G é igual a S, significa que G é o valor futuro de S. Esse resultado a gente já tinha obtido, né? Preço a termo é o preço à vista carregado lá para frente. Obtivemos esse resultado via não arbitragem. Agora aqui eu estou obtendo esse resultado via neutralidade ao risco. Preço a termo é o preço à vista carregado lá para frente. Para aquele exemplo que a gente teve, né? Eu tinha lá uma ação, a ação daquela empresa ABC, estava cotada a 100 no mercado à vista, eu tinha um contrato a termo de prazo 1 ano. E a taxa de juros era 10%. Como é que a gente calcula o preço a termo? Preço à vista, carregado lá para frente. Então, G é 100, que é o preço à vista, carregado lá para frente pela taxa de juros, 1 mais 10%, 110. Isso nós já tínhamos aí obtido. Tá? Bom, aqui tem dois artigos, que são dois artigos clássicos, que formalizam toda essa teoria aí de pricing por neutralidade ao risco. Né? Tem esse termo ali, martingale. Na verdade, essas probabilidades neutras ao risco são chamadas também de medidas martingale equivalente. Enfim, tem uma série de nomes aí, State Price Deflector, tudo relacionado aí com a probabilidade neutra ao risco. Aqui eu vou usar o termo probabilidade neutra ao risco. Mas esses dois artigos aqui, o do Harrison e do Krebs, de 1979, e Harrison e Pliska, de 1980, são artigos seminais nessa linha, nessa área, que formalizam todo esse assunto. Então, sustentam tudo isso que eu falei. Eu fiz aqui de uma forma mais simples,
mas tudo isso é sustentado cientificamente, economicamente, e a base para essa metodologia do price por neutralidade ao risco vocês encontram nesses 2 artigos aqui. São artigos chatos de ler, difíceis de ler, não recomendo a leitura neste momento, tá? Só estou colocando aqui para vocês saberem que, olha, está bem sustentado o que eu estou apresentando, tá? Mas não recomendo a leitura de nenhum dos 2 artigos nesse momento. Enfim, fazendo um resumão aqui, a gente fez o pricing por estratégia replicadora na arbitragem e fizemos o pricing por neutralidade ao risco. Essas metodologias dá para se demonstrar que são equivalentes, tá? Tem aí vários trabalhos que provam isso. Tem alguns detalhes, por exemplo, se o mercado for incompleto, o que é um mercado incompleto? O que é um mercado completo? Já comentei com vocês. O mercado completo é aquele que você pode fazer qualquer hedge. Qualquer risco, existe um modo, um instrumento para fazer o hedge desse risco. E o que é um mercado incompleto? Aí tem alguns riscos que não são hedgeáveis, vamos dizer assim, não tem como você montar um seguro, uma proteção contra ele. Em mercados incompletos, a probabilidade neutra ao risco pode não ser única, ou seja, podem existir várias probabilidades neutras ao risco, aí você vai falar, mas aí qual que eu uso? Enfim, não faz parte esses detalhes aí do nosso curso aqui introdutório. Tá? Tem toda uma teoria tratando disso, aí no curso de derivativos a gente explora um pouquinho mais isso em detalhes. Mas aqui nesse curso de mestrado em derivativos, né, eu chego a explorar um pouquinho mais esse ponto, mas nesse curso aqui não, curso introdutório, a gente não vai tratar desse assunto. Comparar os 2 atalhos, não arbitragem com neutralidade ao risco. Vamos lá. A não arbitragem ela é legal porque ela mostra como construir a carteira replicadora. Então, se por acaso você chegar à conclusão, calculou o preço derivativo por não arbitragem e comparou com o preço de mercado e viu que o preço de mercado está aí, vamos dizer, errado, né, que existe uma oportunidade de arbitragem, a estratégia replicadora, a abordagem por não arbitragem, te fornece essa carteira de arbitragem, porque ela já te deu a carteira replicadora. Então, ela já te deu como arbitrar. Então, sai como subproduto do processo de pricing a carteira de arbitragem, caso, né, você conclua que está existindo uma oportunidade de arbitragem no mercado. Então, você não precisa se preocupar em calcular essa carteira. Ela já está ali. A abordagem por neutralidade ao risco não te dá esse subproduto. Tá? Então, é uma vantagem aí do pricing por estratégia replicadora. Mas o pricing por neutralidade ao risco é bem mais fácil de ser implementado. Na maioria das vezes, quando a gente faz pricing de derivativos mais complexos do que esses que eu estou apresentando aqui, a gente vai usar o pricing por neutralidade ao risco, fazer price de derivativos de juros, price de opções exóticas. O método tradicional é o pricing por neutralidade ao risco. Ele é bem mais fácil de ser implementado. Vocês notarem aqui, se a gente voltar para esse exemplo, repara, o que acontece se eu mudar o strike da call? Eu quero calcular o preço de uma outra call, não com o strike 40, mas com o strike 42. O que vai mudar? Essa conta aqui não muda em nada, continua tudo igual. Só vai mudar o quê? O payoff aqui, né? Ao invés de 8, eu vou ter quanto? 6. Eu estou agora com uma opção com strike 42, então o payoff aqui passa a ser 6. Logo, vai mudar aqui para 6. E eu faço a conta rapidinho. No caso do pricing por estratégia replicadora, eu teria que resolver um novo sistema, que é um pouco mais complicado. Tá? Aqui nesse exemplo simples, as duas contas não são difíceis, mas em situações mais complicadas, o pricing por neutralidade ao risco é muito mais simples de ser feito e é preferível aí pelos participantes do mercado, pelo pessoal que faz essa engenharia financeira. Tá? Além disso,
como ele mantém ali o valor esperado, né? Lembra que no pricing por neutralidade ao risco está lá o valor esperado, só que na medida neutra ao risco, nas probabilidades neutras ao risco, ele é muito adequado para se fazer simulação de Monte Carlo, para fazer o price via simulação. Tá? E para derivativos exóticos, né, para opções exóticas, opções com barreiras, enfim, a simulação de Monte Carlo é muito útil. Tá? É um método muito útil para se fazer pricing desses derivativos. E para fazer a simulação de Monte Carlo, você precisa estar considerando o apressamento por neutralidade ao risco. Não dá para fazer a simulação pensando em estratégia replicadora. Na verdade, existem diversas técnicas matemáticas para resolver o problema de price, transformar de Fourier. Mais uma vez, transformar de Fourier se aplica ao pricing por neutralidade ao risco. Tá? Então, o pricing por neutralidade ao risco está muito mais sustentado, tem muito mais técnicas para a gente resolver o problema numérico. Tá? E nesse exemplo aqui que eu dei, os dois contos são super simples, mas no mundo real, na prática, a gente, em geral, utiliza aí, neutralidade ao risco para fazer o pricing de derivativos. Embora tenha esse defeito, né, de que o pricing de derivativo não te fornece a carteira de arbitragem e nem a relação de hedge. Tudo bem? Então, já falei demais, já estourei aí completamente mais uma vez o meu tempo. Vou terminar por aqui e a gente finalizou aí o pricing. No próximo vídeo, na próxima aula, eu começo a falar de aplicações dos derivativos. Então, tchau, tchau, pessoal. Até aí a próxima.